Ka amaharani kamitsu marimasu. Kamorogi kamoro mino mikoto mochite. Some miyoya kamu izanagi no mikoto. Sokoshi no himoka no tachi hanano. Odo no ahagi harani. Misogi harai tamo toki ni narimasero. Harai dono o kamitachi moro moro no. Magagoto sumike gareo. Arai tamai kiyome tamai tomo sukoto no yoshio. Amatsu kami kunitsu kami rozu no kami tachi tomoni. Ame no fuchikoma no mimi furita tete. Kikoshi meseto kashikomi moma osu. Miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae. Miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae. Meishia no mikami mamori tamae saki hae tamae. Meishia no mikami mamori tamae saki hae tamae. Kanagara tamachi haemase. Kanagara tamachi haemase. Hirokudai kokuten, mamori tamae saki hae tamae. Mirokudai kokuten, mamori tamae saki hae tamae. Kanagara tamachi haemase. Kanagara tamachi haemase.
Boa tarde a todos. Então vamos pedir a Deus e Meixo Sama para nos intuir mais essa tarde, para que nós possamos aprender juntos. Então, peço perdão à ministra Cristina pela minha falha. Esqueci do Jorei, ministro. Olha, pode? Vencer o mal em si mesmo. Já escrevi anteriormente que é preciso não deixar derrotar pelos homens maus. Agora falarei sobre a necessidade de vencer o mal em si mesmo. Sempre que há um desejo exagerado de dinheiro, mulheres, poder, honrarias ou qualquer outro tipo de apetite do ego inferior, trava-se no interior de cada indivíduo uma batalha acirrada entre o bem e o mal. Por outro lado, o homem sabe que, além de ser cauteloso, para não sofrer consequências desastrosas, deve proporcionar alegria e felicidade aos outros. Por outro lado, tem vontade de satisfazer tudo o que lhe apetece. Eis aí a imagem exata do homem sapiens, um ser em luta contínua entre duas forças. Quando o mal triunfa, gera pecado e infelicidade. A vitória do bem traz satisfação e alegria. Esses conceitos são muito claros. Todavia, quem não tem fé dificilmente consegue pô-los em prática. Ao contrário, aquele que crê geralmente se deixa vencer pelo mal, embora saiba tratar-se de uma luta interminável. É muito evidente também que instigar pessoas à prática do bem é função própria do espírito secundário, enquanto induz à virtude é papel específico do protetor. Assim, de ambos, contudo, paira a partícula divina que comanda o bem absoluto. Então, para derrotar radicalmente o bem, é preciso intensificar o poder do espírito primordial e de cada ser humano. Para tanto, todos devem aprimorar a sua fé, tornando-a inabalável. Só dessa forma poderão alcançar a verdadeira felicidade. Esse ensinamento, vencer o mal, como ele é atual e como ele é antigo. Porque desde a primeira encarnação de todos nós, já nos mostra a história como nós gostamos de nos entregarmos ao mal. Como nós gostamos de distanciar da partícula divina. Uma coisa que é tão difícil, que dói tanto e que traz tantos problemas, é o mal. E a gente aqui está dizendo vencer o mal que existe em si mesmo. E olha, se a gente passar a observar o nosso comportamento do dia a dia, como nós fazemos mal para nós mesmos. A gente fica naquela linha, um pé no bem e um pé no mal. Mas por que isso? Fazer o bem é tão fácil, é tão leve, e Deus é tão simples, tão simples, e está tão próximo de nós, que basta a gente levantar de manhã. Meixo Sama nos ensina começar tudo com uma oração e terminar com uma oração. Será por que ele ensina e ele fala tanto? Sobre começar com o mal, começar com uma oração e terminar com a oração. Porque a oração, ela vai direto na raiz
Se a gente tiver com pensamento, às vezes a gente ainda não se deu conta, porque nós sabemos que nós temos a mente subconsciente, consciente e inconsciente. Nós temos essas três mentes. Então, tudo que a gente pensa é passado pelas três mentes, é filtrado, e aí o que acontece? Vem para a matéria. Mas a gente não faz isso. A gente, logo que acontece, se for uma coisa do bem, a gente dá muita risada, a gente fica muito alegre, a gente não filtra. A gente não filtra aquele bem. A gente não coloca aquele bem lá no fundo do nosso ser. Então, tudo para a gente é para amanhã, é para ontem. Tudo é para ontem. Então, a gente acaba atropelando, a gente acaba fazendo muito mal para nós mesmos. E tem uma coisa, a inveja, todos nós, é meio pesado falar isso, mas todos nós temos inveja, nós temos a substância da inveja lá dentro, nós temos tudo aquilo, ódio, nós temos tudo aquilo que está dentro de nós, porque faz parte de nós. E como nós sabemos que tudo isso está lá dentro e faz parte, por que a gente não se conhecer melhor, não se policiar melhor, falar antes de agir? Porque nós somos realmente homens sábios, nós estamos voltando lá para as cavernas. A coisa está tão dura, por quê? Porque nós plantamos essa dureza. Nós plantamos tudo isso e depois nós colhemos. Olha bem, se a gente olhar em volta de nós, o que nós vamos ver? Nós vamos ver catástrofe, nós vamos ver incêndio, nós vamos ver essa tsunami que vem derrotando, acabando com tudo. Nós vemos furacão, tufão, nós vemos tudo isso. Então, nós pensamos que isso faz parte, isso daí é um processo natural. Não, isso aí não é um processo natural. O processo natural, ele vem como a chuva, mas ele vem tudo moderado, porque é Deus atuando naquela energia do fogo, da água, da terra, do ar. Mas acontece que os elementos da natureza, que são esses, o fogo, a terra, o ar e a água, ele espelha tudo aquilo que ele vê. Então, se ele vê, porque olha, nós jogamos no universo, nós jogamos ira, nós jogamos inveja, nós jogamos tudo que não é bom. Basta a gente passar e meter o pé na cadeira, foi uma coisa nossa. Nós vamos chutar a cadeira, nós vamos xingar, nós vamos querer saber quem botou aquela cadeira no meio do caminho. Quando fica bem mais fácil, a gente aquietar, tirar a cadeira dali. A gente está com dor? Está com dor, mas a dor vai ser muito menor se a gente parar um pouco, se a gente puxar o freio de mão um pouco. Então, tudo isso que a gente vê acontecer por aí, nós que jogamos no universo a nossa intranquilidade. Meixo Sama fala tanto na lei da ordem. Será que quando a gente está lendo o ensinamento de Meixo Sama, a gente lê por cima, fecha o livro, coloca lá, ou a gente lê, relê e pede a Meixo Sama, pede a Deus, porque nós somos uma partícula dele. Nós temos dentro de nós a inteligência divina. Nós temos a inteligência humana, porque nós somos humanos e estamos encarnados aqui. Mas nós temos a inteligência divina que nós nem acionamos. Nós vamos resolvendo tudo no supapo. Não dá certo. Agora, nós como messiânicos, nós temos que fazer o nosso melhor, porque nós temos todas as ferramentas na mão. Todas as ferramentas. Pode ver que aqui na igreja tem os livros que são o quê? São aprimoramentos. Nós temos os livros que são a doutrina de Meixo Sama,
falando desde a primeira página, se a gente pega um livro para a gente ler, desde a primeira página até a última página, é um grande aprendizado para que nós possamos vencer a era da noite. Porque a era da noite, ela está também dentro de nós. Ela está bem lá no fundo, esperando para que não deixe a gente ir para o alvorecer. Então ela está ali dentro, aí falar, mas tem uma coisa, a gente é messiânico e como messiânico nós somos melhores do que as pessoas. Não, nós somos todos iguais. Agora acontece o seguinte, quando o reverendo fala muito aqui nos cultos, ele fala muito na reforma íntima. Será que a gente sabe o que é reforma íntima? Porque falar, ele já está cansado de falar na reforma íntima, na reforma íntima, na reforma íntima. O paraíso terrestre começa lá na sua casa. Outra coisa que ele fala, quer ver quem é o ministro, quem é o membro, quem é o reverendo, vai lá na casa dele. Vai lá na casa dele que você vai sair de lá voando. Porque se aqui dentro da igreja a gente mostrar o bem que está dentro de nós, ou então quando nós estamos assim numa roda, não na igreja, mas nós estamos numa roda de amigo, numa confraternização, é fácil demais a gente mostrar a nossa bondade. Mas essa bondade, ela tem que ser cativada dia após dia. E vou falar para vocês, nós temos ferramentas maravilhosas para que a gente comece a fazer essa reforma íntima, que são os ensinamentos. Tem um ensinamento de Meixo Sama maravilhoso que diz assim, vencer o mal. Vencer o mal. Então, o que é vencer o mal? É vencer o mal que habita dentro de nós, porque se a gente conseguir vencer esse mal que habita dentro de nós, nós já estamos meio caminho andado para entender o mal que habita dentro do outro. Se hoje eu fiquei muito nervosa, que seja na minha casa, porque o pulo do gato, a beleza da coisa está dentro das nossas casas. Por que está dentro das nossas casas? Porque é lá dentro que estão os nossos adversários. Essa palavra é até que meio pesada, mas eu não estou falando no modo pejorativo, não. Eu estou falando que lá dentro estão os nossos adversários. E é assim mesmo, porque se não for assim a gente não cresce. Porque vem cá, se você pensar, hoje eu vou botar uma camisa, um vestido rosa. Aí o seu marido vem de lá do quarto, nem ouviu, e falou, mulher, hoje eu vou botar uma camisa rosa. Olha, que beleza. Mas é maravilhoso, olha como tem afinidade, como combinam. Mas se você fala, eu vou botar um vestido preto, ele vem e fala, olha, isso aí está horrível. Você pergunta, como é que está? Aí ele não gostou, ele foi sincero, ele fala, olha, eu não gostei, está horrível. Pronto, acabou. Aquele marido já não é bom. Mas eu estou falando isso, eu estou falando de mim. Eu estou falando do mal que habita aqui dentro. Porque é muito fácil apontar o dedo para o outro. Mas a gente não pode esquecer que tem mais 3 apontando para cá. Então é muito fácil e tem uma coisa que Meixo Sama deve estar com os cabelos em pé. Ele deve estar com o cabelo em pé, porque... oh, meu Deus do céu, ministro sobe ali e fala, reverendo sobe ali e fala, vem o outro reverendo fala, vem um outro ministro fala. E será que nem para a gente não dá para transformação? Porque tem uma coisa, subir aqui nesse altar não é fácil. Subir aqui nesse altar é muito difícil. Ficar na frente desse púlpito, então, é pior ainda. Sabe por quê? Porque ali você se depara, não é com um espelho.
São várias camadas de espelho que Meixo Sama coloca na sua frente sem dó e sem piedade. Porque se você começar a fazer a sua palestra e aquela palestra não tiver condizente do seu modo de viver, então você mesmo está se corrompendo. Então, mas por que isso é em cima do altar? Não pode ser fora? É fora, mas aqui é um lugar santificado. Aqui nós temos mais ou menos assim como se Meixo Sama estiver ali nos aposentos dele, fazendo um descanso. Então, quando a gente sobe aqui, treme, a gente vê os meninos falarem que estão aqui, a gente dá risada com eles, por eles ser novinho e tal. Às vezes, um ministro não fala que treme ali em cima, o que fica meio chato, né? Não treme, ministro? Treme como treme. Pois é, igual a ministra está falando, por mais experiência que você tenha, quando chegar aqui em cima, a gente treme. A gente treme, a gente sente a proximidade com a verdade. A gente sente a proximidade com aquele que fala no nosso coração. Às vezes a gente pensa assim, eu vou lá na igreja, eu vou me orientar com o ministro, eu vou me orientar com o reverendo. Claro que a gente tem que ter um local, a gente tem que ter uma gama de pessoas para fazer até de repente é até um carinho muito grande que a gente recebe. Mas acontece o seguinte, a gente não tem o costume de, em qualquer situação, e principalmente nas situações adversas, de conversar conosco. De sentar num lugar, falar, escuta, é ótimo conversar com a gente. E é terrível conversar com a gente. Porque quando a gente começa, a gente sente nesse patamar de conversar com a gente mesmo, aí é que a gente vê o quanto nós somos mentirosos, o quanto a gente gosta de ficar colocando tudo lá debaixo do tapete, porque aquele negócio, a reforma íntima começa aí. A reforma íntima começa aí. E quando eu peguei este ensinamento, vencer o mal em si mesmo, eu falei, olha, Meixo Sama mandou direto para mim. Por quê? Porque nós fazemos parte da humanidade, porque nós somos uma célula da humanidade. Então, se eu melhoro um pouquinho assim, eu tenho certeza que eu vou, porque nós sabemos que nós temos afinidade. E com essa afinidade, nós vamos atraindo pessoas que têm os mesmos problemas que nós. Não é, ministro? Então, se eu consigo limpar um pouquinho desse ranço que habita dentro de mim, com certeza eu vou encontrar lá na frente uma pessoa que está no meu patamar. Se eu me deixar cair, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar também pessoas do meu nível. Então é isso. E aqui também, a gente fica até com a boca seca. Dá nervoso. Não dá, ministra? A ministra ali é perita. Por mais que a gente estude, se prepare, escreva, releia, leia novamente, não tem como. Na hora que a gente chega aí na frente de Meixo Sama e vê que realmente a responsabilidade é muito grande, não tem como não deixar de tremer. E muitas vezes coisas que a gente gostaria de falar, não é falado. Não é falado. Porque não é falado. Não sai porque realmente só sai o que Meixo Sama quer. Olha bem o que a ministra falou. Só sai aquilo que Meixo Sama quer.
Então, vamos deixar que o nosso espírito se aproxime de Meixo Sama. Vamos deixar que quando... porque se a gente não estuda os ensinamentos, é aquilo que o reverendo fala. Se vocês não leem ensinamento, se vocês não adentrarem dentro do ensinamento, se vocês não deixarem que o ensinamento faça parte, corra no sangue, ele fala muito isso, né? Então a gente acha muito interessante quando ele fala, enquanto o membro, ele não deixar, estou dizendo em geral, ministro, reverendo, então o messiânico, ele diz, enquanto vocês não deixarem que o ensinamento corra, faça parte, corra nas suas veias, você vai ficar tateando no escuro. Então, e isso é uma grande verdade. Então, vencer o mal em si mesmo. Quer falar, Elisa? Mônica. Pode falar, Mônica. Ministra, essa noite eu estava deitada e pensando um pouco em Meixo Sama. Lembrando um pouco da palestra do ministro Moacir, ouvindo agora o que a senhora está falando, eu acho que eu tinha uma visão um pouco distorcida. Então, assim, eu acho, sabe, ministra, e eu vou tirar por mim, que o que Meixo Sama, no método dele para passar para nós, nos ensinamentos, o que ele quis dizer, pelo que os poucos ensinamentos que eu li, porque eu ainda tenho muito a estudar, é uma palavrinha muito pequena, tão pequena, mas com um significado tão amplo, mas tão amplo que é até difícil de explicar. Eu acho que o que falta dentro da gente, o que ele quis passar, é o que vários outros que vieram nesse mundo quis passar. Amor. Amor pela gente. Amor primeiro por Deus, que nem ele teve. Amor de ter paciência, de ver a outra pessoa errar e saber que, como um pai, a pessoa não está pronta ainda para entender. Isso é amor. Amor de não criticar o outro quando o outro está errado. Amor de passar pelo que ele passou, enfrentar perseguições que ele passou, mas amor a Deus e a humanidade para tentar salvar. Amor como São Francisco amou. Amor como Jesus amou. E a gente está nessa busca e a gente fica falando, ele está errado, eu estou errado, isso é errado, aquilo é errado. Não, nós estamos errados. A gente precisa aprender a amar. Nós não sabemos amar. Eu não sei amar ainda. Sabe, amar a mim mesma, amar os meus defeitos. Amar o meu chefe ontem que me enlouqueceu, sabe? E amar porque ele me tirou do sério e me fez fazer um exercício para eu voltar ao meu normal. Mas se ele não tivesse feito aquilo, eu não teria me exercitado e voltado a ficar ao normal. E amar a ignorância dos outros, porque são ignorantes. Então eu acho, sabe, que esse ensinamento, vencer o mal, só tem uma forma, é amar. Olha, é assim, quem deveria estar sentadinha aqui hoje é a Mônica. Porque a Mônica falou em amar. Amar aquela pessoa adversa, avessas a você. Então ela falou amar, amar e amar. E quem de nós que temos esse amor incondicional por alguém? A gente vê os mestres de sabedoria, Meixo Sama, como a Mônica citou, o grande avatar, Jesus, e tantos outros que passaram, que vieram fazer a sua semeadura antes de nós.
eles vieram. Então tem uma passagem muito linda de um mestre que ele escreve assim: ele só foi eleito a ocupar o cargo onde ele se encontra no mundo inatingível de Deus, porque ele teve mais acerto neste mundo do que falhas. Agora, vem cá, coloca cada um de nós aqui, quem nos está ouvindo agora, que me perdoe, mas coloque a gente numa balança para ver o que vai acontecer. Então, é aquela coisa, é o amor incondicional, é aquele amor. E tem uma coisa, a gente aprisiona, olha bem como é difícil o ser humano. Ela falou em amor, amor, amor e amor. Então nós temos um filho, e esse filho, ele já fez 2 faculdades, ele está fazendo um doutorado, e esse filho. E nós temos um outro filho, que ele levanta meio-dia, querendo a comida pronta, fala grosso, chuta o cachorro. Acontece o seguinte: qual desses filhos é o melhor? Qual? Os 2 têm o mesmo peso. Quando eu digo peso, não é peso de peso, é peso de ensinar que todos 2 são filhos de Deus. Que todos 2 são filhos de Deus, sendo que aquele que já está fazendo a segunda faculdade, está fazendo o doutorado, aquele em vidas passadas, porque nós acreditamos na lei da reencarnação, aquele filho que está galgando degraus e mais degraus, acontece o seguinte: é esforço dele, é esforço sim, mas ele também já veio de vidas passadas, ele já é um ser que está pronto. Acontece que aquele que ainda nos dá tanto trabalho, aqueles que faz com que a gente chora, a gente fica desgastado, mas sabe por que a gente fica desgastado, que a gente chora, que a gente descabela? Porque nós temos e não sabemos usar a sabedoria. Nós ficamos presos só no conhecimento. Lendo os ensinamentos de Meixo Sama, eu entendi. Sabe por que às vezes a gente passa um tempo sem ler, ou então a gente lê assim meia boca? Sabe por quê? Porque Meixo Sama nos ensina assim, a gente pegar a sabedoria que a gente tem e transformar ela a gente pegar os ensinamentos que a gente tem, transformá-los em sabedoria. Porque quando a gente tem sabedoria, a gente liberta. E também essa liberdade, tudo isso está dentro de vencer o mal que habita dentro de nós. Porque se a gente fica assim, a gente tem o marido, então a gente coloca eu não quero que ele faça isso, eu não quero que ele vá no futebol, eu não quero. A gente faz isso com ele, a gente faz isso com os filhos, então aquilo vai ficando uma coisa maçante. Não é deixar, sabe, aquela coisa, tudo a rebelia, não é isso, mas é saber colocar em prática, passar do ensinamento para a sabedoria. Aí a gente erra menos, como deixou escrito aquele mestre, ele só foi aceito no mundo inatingível de Deus porque ele errou menos nessa terra. Então, quando eu leio essas coisas assim, eu quero ler bastante, ler e aprender alguma coisa, porque não é fácil a gente levantar de manhã, abrir os nossos olhos e na mesma hora ver alguma coisa que não está condizente com a nossa vontade, já começar o julgamento ali. Só complementar um pouquinho o que a Mônica falou sobre o amor, concordo plenamente com isso.
Mas sabe por quê que a gente não consegue amar dessa intensidade? Porque a gente não tem coragem. A gente é muito egoísta. Nós aprendemos a ser egoísta. E para tirar esse ranço é difícil, é muito difícil. Então, quando a gente realmente tem coragem de amar, sem ver o que, o porquê, a gente melhora. A gente aprende e nunca mais desaprende. E complementando também o que a senhora falou do filho que dá problema, esse é o que é mais amado. Porque por mais que ele dê problema, até a hora dele partir para o mundo espiritual, a gente vai amar ele. Ele não deixa de ser filho. Ele não deixa. E é aquela coisa, todo pai tem o filho que merece. Às vezes a gente chega assim meio com o cabelo em pé e vai para a sala do reverendo. Aí a gente vai se queixar, a gente sai lá com o cabelo mais em pé. Porque ele nos ensina. Tudo não tem numa família, numa sociedade, não tem vítima. Então, de tanto ele pregar, não tem vítima, não tem vítima, não tem vítima, quando eu começo a fazer as minhas gracinhas, eu lembro disso. Entendeu? Corto naquela hora, porque é realidade. Se a gente não observar, veja o que a ministra falou, desde quando aquele filho problema nasce, até o dia de retorno ao renascimento no mundo espiritual, ele não deixou de ser filho. E se ele veio com aquela bagagem, se ele veio para... Porque nos ensinamentos também nos ensinam que os filhos problemas, nós temos que ter nós temos que entender, porque talvez que aquele filho tenha vindo para limpar toda a família. É reflexo nosso. Então, é muito fácil vencer o mal que habita em nós mesmos, mas é muito difícil, porque, olha, não tem outro paraíso terrestre a não ser começar a policiar dentro da nossa própria casa. E quando nós começamos a nos policiar lá dentro, até aquele que era, vamos dizer, que era bem comportado, ele começa a dar umas derrapadas grandes na nossa frente para ver até onde nós estamos realmente nos policiando e nos transformando. Então é fácil? Não, não é fácil, mas também não é difícil. Alguém quer falar mais alguma coisa? A Diba hoje não falou nada. Dalva não falou nada. Pois é, então vamos vencer este mal que habita dentro de nós. Dá trabalho, dá muito trabalho, mas é trabalho para que a gente possa galgar, nem que seja um degrau pequeno. E para isso, assim, por que eu digo, friso assim, muitos ensinamentos de Meixo Sama? Porque se a gente observar bem, nós precisamos desse teto. Quando eu falo esse teto, essa nave, essa ambiência, eu estou falando de todas as casas de oração. Porque tem mesquita, tem a igreja católica, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem os pagodes, mas não é pagode de dança, é pagode de rezar, é um templo, mas chama pagode. É lá para a Índia, lá para esses lugares, então eles não falam igreja, templo, chama-se pagode. Então acontece o seguinte, em todos os lugares de oração, o que essas são oficinas. Se a gente observar, as igrejas são as oficinas de consertar chaleira sem bico e panela sem tampa. Porque a gente chega tudo detonado, né? Nós chegamos detonado. Então, pode ver,
tenha várias pessoas que não é para dizer que as pessoas, eles estão ali dentro, eles não têm problema. Todos têm o seu quinhão de problemas, mas acontece que o que é que acontece quando nós estamos filiados a uma, igual nós aqui que somos messiânicos, estamos filiados na igreja messiânica, o que a gente aprende aqui dentro? A gente aprende a vencer o mal. A gente aprende a vencer o mal, porque o que é pregado aqui é pregado a paz, é pregado a harmonia, é pregado a alegria. Tudo isso é pregado, mas acontece o seguinte, que só falar, não adianta, e nós sabemos disso que não adianta, e mesmo não sabendo disso, a gente não tem pressa da mudança. Mas se a gente observar que ontem era janeiro, hoje é dezembro, e nós vimos o tempo passar, nós não vimos o tempo passar. Mas dentro de toda essa trajetória desse ano, será que nós conseguimos mudar, nem que foi um pouquinho, falando uma palavra muito obrigado? Será? Ou a pessoa fez um bem, nos ajudou e a gente achou que ainda fez pouco? Será que é assim? Gratidão zero. Gratidão zero. Então já é tempo da gente começar a mudar, nem que seja um pouco. Pessoas estão muito secas, umas com as outras, não tem respeito. O amor seria o primordial, mas para chegar no amor tem que respeitar. E não tem respeito, sabe? Nem o velho com a criança, nem a criança com o mais velho, nem entre os casais. Eu acho que falta esse respeito também. Enquanto não houver o respeito para com as pessoas, para com a natureza, não vai haver amor. Não vai. Vai cada vez distanciar mais as pessoas. É o meu ponto de vista. Eu, quando olho, eu peço muito respeito entre as pessoas. Olha, sabe? Você quer ver uma coisa maravilhosa que eu aprendi isso na igreja messiânica. Foi na igreja messiânica que eu aprendi. Aonde vamos supor, está a ministra Cristina, está o reverendo, está a ministra Cristina e está o ministro Moacir. Aí eu tenho que cumprimentá-los. Aonde é que começa a ordem ali? No cumprimento. Não é? E depois? Pela ordem, porque você veja bem, o presidente é o reverendo, está a ministra Cristina e está o ministro Moacir, mas acontece que o ministro Moacir é o chefe da casa. Não é porque ela é ministra, ele é ministro, que eu tenho que cumprimentá-la primeiro por ela ser mulher e eu também. Mas já aconteceu comigo, não estou dizendo em religião, eu estou dizendo porque aqui dentro fica muito fácil, porque todo mundo já sabe, fica muito fácil. Mas quando chega lá fora, está o pai, está a filha, está o genro. Então, você vai cumprimentar, a mulher vem logo, gruda-se na gente, tudo, porque nós somos assim. Mas o certo seria cumprimentar o pai, o genro, depois a dona da casa. Outra coisa que é muito bonito, que eu vejo aqui na igreja, acho maravilhoso isso. Você veja bem que as pessoas abrem a porta, ali estão os amigos, né? Todos nós ali, porque nós somos todos conhecidos, porque estamos sempre aqui. Então, está todos os amigos ali. As pessoas entram, eu acho isso maravilhoso. As pessoas entram, vêm falar com o dono da casa, com os donos da casa. E quem são os donos da casa? Deus, Meixo Sama. Então as pessoas chegam aqui, reverenciam a Deus através da imagem da luz divina, depois cumprimenta o dono da casa, Meixo Sama, com toda a hierarquia dele, porque nós falamos Meixo Sama,
Meixo Sama, Meixo Sama. Acontece que esses grandes iniciadores, esses grandes avatares, eles não trabalham sozinhos. Eles têm um caudal de ajudantes, de espíritos de luz que ajudam. Tanto é que você veja que quando nós fazemos aqui os nossos trabalhos, seja eles quais for, seja os cultos, porque para mim não existe culto menor. Para mim não existe culto menor. Culto é culto. Agora, por que culto de gratidão? Porque nós temos que demonstrar a nossa gratidão por estarmos encarnados hoje, cumprindo a missão que fizemos antes de nascer. Então, quando a gente chega aqui, eu acho muito bonito isso. A pessoa chega, os amigos estão tudo lá na porta, mas as pessoas vêm direto cumprimentar os donos da casa. Chegando aqui, fazendo as três reverências, as 3 palmas, falando: Pai, eu estou aqui, eu cheguei, eu estou aqui. Não importa se a gente veio assim alegre, se a gente não veio alegre, se a gente perdeu o ônibus, se a gente teve que vir a pé. Não interessa, Pai, eu estou aqui. Nós saudamos o Pai Maior através da luz divina, saudamos Meixo Sama, que é o nosso mestre, um dos nossos mestres, não é? Porque até chegar aqui, nós tivemos uma escalada, nós tivemos uma história. Aí o que acontece? Estão todos os ministros, amigos sentados aqui, pode ver que a pessoa passa de cabeça baixa. Ela vai direto no Soreixa. Ela chega lá, ela curva perante quem é? Perante a Canon. E aquela curvatura, aquela reverência, nós estamos saudando essa grande mãe, que toda vez que a gente está na nossa casa ou esteja onde estiver, ela está derramando o bálsamo da misericórdia, da compaixão e da piedade sobre nós, independente se é conhecido dela ou não, porque isso aí é uma irradiação que vem do coração da misericórdia, da compaixão. E uma vez uma pessoa me perguntou: você é da Igreja Messiânica? Sou. Escuta, vocês têm um mestre que chama Canon? Falei: nós temos sim uma divindade que é Canon. Aí falou para mim: escuta, mas eu já vi falar que essa divindade ela é muito severa. Ela é muito severa. Aí eu falei: ela diz que ela derrama a misericórdia, a compaixão e a piedade, e ela é muito severa. Eu falei: você sabe que você me alertou e que você está certo? Mas por que a senhora está dizendo isso? Eu falei: porque, olha, meu amigo, nós temos e conhecemos a essência da justiça, que é uma essência mais forte do que a justiça. Eu falei: você sabe que a misericórdia, a compaixão e a piedade têm o mesmo peso da justiça. Falou: tá bom. Tá bom. Pois é, mas falta 3:55, então eu acho que já falei demais. Aí eu queria que as meninas falassem um pouco para... Já, e falou lindamente, viu? Ministra Cristina deu um suporte grande. Olha, a Elisa, a gente olha para a Elisa, ela é uma servidora e tanto. A senhora já observou as oferendas que ela faz para dar coco? É aquilo tudo cortadinho, aquilo tudo do tamanhozinho certo, aquela, né? Pois é, então, eu agradeço. Ninguém quer falar mais nada? Não? Não quer, Dalva? A Dalva só está quietinha ouvindo. Então, eu agradeço do mais profundo do meu coração a Deus de Meixo Sama, todos os guardiões de Meixo Sama, que nos acompanharam nessa
conversa dessa tarde, aonde cada um de nós aqui, um passou uma experiência para o outro e vai ficar guardado na chama dos nossos corações, vencer o mal em si mesmo, aquele mal que nos atormenta e que tolhe o nosso crescimento no mundo espiritual, porque se a gente não crescer no mundo espiritual, nós não vamos crescer no mundo matéria. Então, para encerrar, deixa eu perguntar uma coisa. Todos nós aqui, será que nós sabemos que nós temos um corpo que chama duplo etérico? Será que nós sabemos? Então, nós temos um corpo chamado duplo etérico. Esse duplo etérico, ele tem a mesma configuração do nosso corpo físico, mas é invisível aos nossos olhos. Então é aquele negócio, tudo voltando aqui dentro do vencer o mal a si mesmo. Então é assim, tudo que o ser humano, que a nossa matéria coloca de mal dentro de nós, o duplo etérico registra na hora. Sabe por quê? Ele registra na hora porque ele quer nos livrar da gente fazer tanto mal. Então, nessa hora que a gente pratica o mal, nós estamos maculando não só a nossa matéria, como o nosso duplo etérico. E sabe por que nós ficamos doentes? Porque quando o nosso duplo etérico fica todo cheio de rombo, aí cai na matéria. Caiu na matéria, só tem um método que vai nos ajudar. Esse método chama Jorei. Ah, mas acontece que eu fui lá na igreja várias vezes e estou com a mesma dor. Ué, e daí? Mas você está cheia de dor, dói o pé, dói a mão, dói lá, dói aqui, mas você sai da sua casa, de sapato de salto, vai na festa, vai... Não é? Sabe por quê? Porque o Jorei, o fogo sagrado, ele vai reconstruindo o nosso duplo etérico. Ele vai arrancando, ele vai sanando aqueles rombos que está lá, causado pela nossa ignorância de ignorar. Então, todas as vezes que nós ficamos angustiados, caídos, morto, então nós vamos acumulando lá. Então as pessoas, elas não têm paciência. E Meixo Sama, ele fala testa com o Jorei. Vamos ver no que vai dar. Então, às vezes a cura é demorada porque está atuando lá no nosso espírito. E do nosso espírito vai curar os rombos que nós colocamos em razão da nossa ignorância, do mal que nós fazemos para nós mesmos, vai calando no duplo etérico, vai causando os rombos e aí passa para a matéria. Então, vamos fazer um grande benefício para nós? Vamos pensar mais, vamos aceitar aquele que nós achamos como adversário, não deixando ele fazer de nós como tapete, mas vamos ser um pouquinho mais maleável, para que a gente possa realmente ajudar toda essa maravilha que é o nosso templo corpo. E dentro disso, eu agradeço do mais profundo do meu coração aos irmãos que estão aqui, que são as colunas humanas deste templo. Por que coluna humana? Porque Meixo Sama, com toda a hierarquia dele, forma as colunas, as pilastras, o sustentáculo do nosso santuário. E agradeço todos os nossos irmãos que nos assistem via internet, que são os nossos irmãos que estão longe e que são os nossos amigos, né? Que não estão aqui por vários motivos, mas que estão dentro do nosso coração. Então, tem mais alguma coisa? Só ele queria... Ação de graça já? Então, nós teremos dia 5, sábado, às 18 horas, né?
o nosso culto, tá certo, Elisa? O nosso culto de ação de graças. Então, tenho certeza plena e absoluta que nós vamos ter o culto de ação de graças. Então, esta ambiência, ela fica imantada de gratidão. Aquele que não vem buscar é uma pena, né? Então, muito obrigada a todos.